Bom dia. Quero chegar mais perto. Então, hoje a gente está continuando a nossa série do livro de Filipenses e eu estava estudando a respeito do tema de hoje e recentemente teve um artigo na revista do Atlantic sobre ansiedade. E o título do artigo era Como a Ansiedade se Tornou Popular. E, na verdade, como a ansiedade se tornou conteúdo nas mídias sociais. Como que a ansiedade se tornou conteúdo. O autor ele falou que o gênero que está surgindo da ansiedade, de trauma, tem crescido tanto que o hashtag trauma tem mais bilhões de visualizações no TikTok. Bilhões de visualizações. Que somente podcast com o nome, ou a palavra trauma no título são mais de 5.000 podcasts com trauma no título do podcast. E ele estava refletindo sobre isso. Lembra que isso é um autor que não se diz cristão. Ele estava refletindo sobre isso e ele falou que para o jovem especificamente, mas para alguém hoje, alegar crise de ansiedade agora é um símbolo de status da pessoa. E também que é um marcador de identidade, que isso que faz a pessoa ser especial, de ter trauma ou de sofrer de ansiedade. E a ideia moderna sobre isso é que é fixa, é quem a pessoa é e sempre quem a pessoa será, né? Que agora, como faz parte da identidade, é algo fixo sobre a identidade. Antes, na terapia, a pessoa chegava, ele fala, acreditando numa melhoria, né, que algo poderia mudar. E ele falou que nós temos assim, antes, quando a gente não falava dos problemas pessoais, nós temos corrigido isso exageradamente para que agora os vulneráveis, assim, pensam que não há como mudar. É só reconhecer que isso é a verdade sobre eles. E ele falou nisso, as pessoas estão se cercando de conversas sobre ansiedade. Eles estão buscando sempre ler a respeito, ouvir a respeito. Então, as conversas em volta deles, ele falou que isso faz que a pessoa torna qualquer estresse diário mais uma comprovação da sua identidade. E então, hoje nós estamos tratando de um tema tão comum, e isso não é somente do lado de fora, isso é comum entre nós também, sobre a ansiedade. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses 4. Filipenses 4. E nós vamos ler hoje versículos 4 a 9. Quero orar mais uma vez antes de ler a passagem de hoje. Deus Pai, nos ajude a nos acalmar em espírito, nossas mentes, corações. Deus, para ouvir de Ti, Deus, ajude a nós, Deus, de ficar quieto nesse momento, Deus, para ouvir de Ti, de ser tratado pela palavra, Deus, de experimentar e lembrar da Sua transformação em nós. Deus Pai, eu Te peço que não seja as minhas palavras que as pessoas vão ouvir, mas as Suas palavras, que são ditas pelo Espírito Santo, Deus. Isso é uma obra espiritual em pessoas espirituais, Deus. Então, eu também Te peço, Senhor, para as pessoas que estão ainda considerando uma vida com Cristo, que os olhos deles possam estar abertos hoje. E eu Te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, Filipenses 4, versículo 4 a 9. Eu estou lendo no NVI.
Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. É interessante e importante lembrar que na Bíblia a palavra aqui de cuidar ou de cuidado não significa de não ter planejamento ou de ser cauteloso, né? E às vezes a palavra tem mudado, né, um pouco hoje em dia. Mas em vez disso, quando ele fala de não andar ansioso, ele está falando de não estar cheio de ansiedade. E o que vem a dificultar nossos pensamentos, né, da gente pensar claramente sobre alguma coisa, de agir sabiamente. Então essa ansiedade, que isso é uma ideia central da mensagem de hoje, essa ansiedade rasga o coração. Rasga o coração, tornando difícil tomar decisões sábias ou ver o melhor curso de ação. Então, quando a Bíblia fala de não andar ansioso por coisa alguma, significa de não deixar a ansiedade entrar e rasgar o coração ou dominar seus pensamentos. Em outro artigo, foi uma pesquisa recente foi feita no Brasil por um startup chama Guia da Alma, e eles perguntaram para mais de 24 mil brasileiros e qual foi o índice alto de ansiedade. O que você ia imaginar? Qual era o índice de ansiedade alta entre as pessoas? 62%. 62%. Eu fiz o teste também e voltou para mim que no nível moderado de ansiedade em mim. E eu confesso que eu não duvidei do resultado. Mas, gente, 24 mil, 62%. Pedro, você faz muita pesquisa. Isso é boa pesquisa, né? 24 mil pessoas. Então, a gente pode confiar que há, assim, está indicando algo real aqui. E a coordenadora, a fundadora, ela falou, seja a ansiedade ou a depressão considerada a doença do século, o fato é que nunca se falou tanto sobre o tema. Por conta de sua importância e gravidade, ações precisam ser tomadas para que os níveis e consequências das desordens mentais não se agravem. Então, ela, sendo assim, fundadora do startup, ela está falando, nós precisamos fazer alguma coisa. Isso não é normal, isso não é saudável. A definição da ansiedade é uma reação natural do nosso corpo diante de situações de ameaça, perigo e o sofrimento, e causa sensações de desconforto a nível físico, emocional e mental. Ela se caracteriza pela preocupação intensa, nervosismo, medo de situações cotidianas e sensação de angústia. Eu não precisei definir essa palavra para vocês, né? Porque eu acho que a gente sabe muito bem o que se trata quando a gente fala de ansiedade. Mas o teólogo Alexander Maclaren, ele falou que, e ele está escrevendo assim, na virada do século XIX, ele escreveu assim, sobre a dificuldade de lidar com a situação e como muitas vezes os amigos não ajudam. Ele falou,
como um homem que tem que enfrentar as possibilidades que todos nós temos que enfrentar e que sabe que é tão fraco para lidar com elas quanto todos nós somos, como ele pode deixar de ficar ansioso? Ele sabendo que ele não tem como lidar com as situações, como que ele pode deixar de ficar ansioso? Não há desperdício de palavras maior do que aqueles sábios e reverendos conselhos que as pessoas nos dão para não fazer as coisas, nem sentir as emoções que nossa situação torna absolutamente inevitáveis e quase involuntárias. Imagina um homem cercado por toda sorte de calamidades e algum amigo bem intencionado chega até ele e, sem lhe dar um único motivo para o conselho, diz: anima-se, meu amigo. Por que ele deveria se animar? O que há em suas circunstâncias para induzi-lo a entrar em qualquer outro estado de espírito? Quantos de nós já ouvimos um amigo bem intencionado? Quantas vezes eu já falei, talvez, com alguém: anima-se, ou tudo vai dar certo, tenha fé, sem dar um único motivo para pensar de outra forma, né? Todos nós temos enfrentado disso. O autor Jack Shitama define a ansiedade assim: a incapacidade de lidar com a incerteza e o desejo de controlar as entradas e resultados impulsionados pelo medo do fracasso. Ele destaca também que isso não acontece somente fora da igreja. Ele fala: em vez de agir como o fermento de esperança, da esperança e uma cultura ansiosa, nós cristãos permitimos que a era da ansiedade dominasse a igreja. O guru de marketing, Seth Godin, ele falou assim: a ansiedade, isso mais bateu comigo, assim, a ansiedade é experimentar o fracasso antecipadamente. Experimentar o fracasso antecipadamente. E então eu penso sobre, né, o artigo, né, do Atlantic, como falou assim: você entra na terapia, mas sem esperança alguma para uma melhoria. Você está sempre olhando as circunstâncias e experimentando, sofrendo antes da hora por causa da realidade do fracasso que está chegando. Mas um autor que eu queria citar, o Dallas Willard, o filósofo e teólogo, ele falou assim: nosso destino é a ansiedade, é preocupação, é frustração. As palavras ansioso e preocupação têm referência à estrangulação ou estar sufocado. Certamente é assim que nos sentimos quando estamos ansiosos. Coisas e eventos nos têm pela garganta e parecem estar cortando nossa vida. Estamos sendo prejudicados ou tememos o que virá sobre nós. E todos os nossos esforços são insuficientes para fazer qualquer coisa a respeito. Talvez mais energia tenha sido dedicada a lidar com essa situação humana do que qualquer outra coisa. E até essa semana eu estava lendo no livro de Deuteronômio, e Moisés, ele disse talvez melhor explicação da ansiedade, e ele falou, ele estava dando as maldições para se Israel não obedecesse. E ele falou assim: no meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. E escuta essa parte: de manhã dirão, quem me dera fosse noite, e de noite, quem me dera fosse dia, por causa do terror que lhes encherá o coração e por aquilo que os seus olhos verão. Então, quem identifica, né, com essa situação de ansiedade? Assim, eu me identifico. Essa semana, preparando uma pregação sobre ansiedade, eu fiquei ansioso.
Assim, sem brincadeira, assim, eu passei por ansiedade essa semana. Assim, até ontem eu estava com Braden e ele falou, pai, você está bem? Sim, porque eu estava preocupado, eu estava com mente ocupada. Isso que a ansiedade faz. E toma conta da sua mente e você está ocupado, tipo, você está trabalhando sem poder trabalhar sobre algo que nem aconteceu ainda, né? E eu estava passando por isso. Eu tenho que me confessar junto com Paulo, e a passagem que a gente leu, que quando ele falou, não que já tenha obtido tudo isso, eu tenha sido aperfeiçoado. Assim, eu não sou perfeito, vocês não são perfeitos, e a ansiedade é um inimigo comum entre nós, que não produz nada de bom em nós. É um ladrão, é mentiroso, é destrutivo e não deve ser bem-vindo aqui entre nós. Como cristão, estou muito familiarizado com essa passagem de hoje. Tantas de vezes que eu já voltei a essa passagem e repeti essa passagem antes de fazer uma oração. É um dos poucos que eu consigo falar de cor, até em português, essa passagem. De tanto voltei e usei essa passagem. E eu sei que isso é o caso de vocês também. Mas eu quero que nós prestemos atenção e lembramos hoje como ler a Bíblia. Porque eu acho que um erro que a gente faz, que eu faço, é de tirar só 6 e 7 da passagem e queremos usar versículos 6 e 7 sem considerar o contexto, sem saber o que vem antes, né? Vocês lembravam, às vezes que vocês recordaram nesse texto, que antes disso Paulo disse, alegrem-se. Vocês lembravam disso? Eu não. E de lembrar também o contexto maior ainda. Essa carta é feita para ser lida de uma vez. É para você ler tudo da carta de uma vez. É para você ter em mente tudo que ele disse. E não somente usar versículos 6 e 7. Eu não estou falando que não ajuda, mas eu estou só dizendo que nós temos que lembrar do contexto. O autor Richard Foster, ele disse o seguinte, a oração e a confiança por si só não são adequadas para nos trazer alegria. Que coisa! Não são adequadas para nos trazer alegria. Se Paulo não está dizendo simplesmente ore e você não irá se sentir ansioso, vamos buscar entender o que está dizendo. Então, o que eu entendi é que ele está dizendo que oração não é simplesmente um escape. Não é como você passar o dia assistindo Netflix e para sair sentindo melhor, né? Ele está dizendo algo no contexto maior e ele está falando sobre como que o jeito que Deus está agindo é para nos levar para uma nova condição de paz. Uma nova condição de paz. Por exemplo, aqui, vamos olhar o texto agora, o primeiro versículo aqui. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E é fácil começar por aqui, porque nós sabemos que a alegria é tão difícil alcançar. É tão difícil experimentar a alegria. Certamente, tem coisas do nosso dia a dia que a gente não deve ficar alegres com essas coisas. Então, quando Paulo disse, alegrem-se, ele não está dizendo que tudo é caso de alegria, né? Mas ele está falando que nós temos uma razão constante para ser alegres. E as preocupações e a ansiedade deste mundo, como a gente leu, entram e sufocam o que é bom. Somos bombardeados com o que vai contra o reino e essa nova vida. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, mas as mensagens que chegam a nós não levam à alegria. A maioria levam à ansiedade. Então, a realidade é que, como Jesus disse, Ele disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo,
Eu venci o mundo. Então, Jesus não é como aquele bem-intencionado amigo, ele está dando motivo de alegria aqui. Mas ele também está confirmando que nesta vida a gente vai enfrentar aflições. O Alexander McLaren, novamente, ele disse: como um homem que tem que enfrentar as possibilidades que todos nós temos que enfrentar, como ele pode deixar de ficar ansioso? Como ele pode experimentar alegria? E eu quero lembrar agora o contexto da carta. Gente, vamos lembrar que nós temos um motivo duradouro para a alegria. Nós somos amados. Vocês são amados em Cristo. Seus nomes estão escritos no livro da vida. E nós estamos sendo transformados. Né? Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a razão de alegria que temos é que somos amados, estamos sendo transformados, sendo processo de transformação, que é real, que está atual em sua vida. Então, quando ele fala, alegrem-se, é isso que nós precisamos ouvir de um amigo. Jeff, não esquece, você é amado. Jesus está transformando sua vida. O Espírito está dentro de você, fazendo essa obra em você. E a próxima parte, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Lembra do contexto imediato? Estamos falando no meio de um contexto de conflito na igreja. Então ele chega e fala, seja a amabilidade. Amabilidade não é algo reconhecido sem ser em relacionamento. Então ele está falando que isso deve, isso é um pouco pacote, gente. Alegria, amabilidade, moderação, paz, tudo isso é algo que a gente experimenta em conjunto. Então não dá para somente recorrer à parte sobre paz e esquecer da amabilidade. É para experimentar o motivo dessas coisas, a fonte dessas coisas, nos leva para uma experiência de cada parte disso. Então, a palavra traduzida amabilidade ou moderação significa equitativo, o gentil, justo, uma cedência como posso explicar? Em vez de você apegar muito firmemente a pé da letra de alguma coisa, ou rigidez com alguém, é de você ter o espírito, a intenção da verdade, de você voltar ao real sentido do reino. Em nossa falta de alegria diante das aflições, muitas vezes nos relacionamentos somos impelidos a buscar, defender, exigir o que pensamos que precisamos e entramos em conflito para lutar por essas coisas, agindo com parcialidade nos conflitos, favorecendo a nós mesmos. Estamos assim, chega a ser descontrolado em nós, mas nós somos cidadãos do reino e somos a obra-prima do Senhor. Ele está trabalhando em nós para nos conformar à imagem do Filho. Então, qual é a transformação? Antes, eu pensava principalmente em mim mesmo. Agora estou livre do meu ego sensível e delicado, e a minha alegria é ver Jesus sendo louvado e ver meu irmão sendo honrado. Então, isso deve nos colocar em momentos de conflito em pé de igualdade com alguém. Eu não vou usar rigidez para me elevar, mas eu lembrarei do Espírito do Reino, que é o amor, o propósito de edificar. No Reino nós somos iguais. E então, às vezes nós temos uma vontade, uma tradição, uma expectativa, e a gente faz tanta questão disso, que nós colocamos como superiores aos outros. Mas temos que lembrar que nós somos perdoados, assim como meu amigo. Nós somos iguais nisso. Então, eles estão debaixo
do cuidado do Senhor, eles estão em transformação. E essa transformação não depende de mim. Isso é tão importante, né? Tiago 3,17 fala assim: a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, aberta à razão, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. Olha que definição de sabedoria. Então, quando pensamos em moderação, a virtude de permanecer na medida exata, olha as palavras de Jesus. Gente, essa passagem é incrível, quando ele falou: perdoem e serão perdoados, deem e será dado a vocês uma boa medida, apertada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois com a medida que vocês usam, também será medida a vocês. Com a medida que vocês usam, também será medida a vocês. Você está sendo duro com seu filho, com a sua esposa, com seu colega? Com a medida que você usa, também será a medida a vocês. O teólogo Charles Ellicott, ele falou assim: temos antes que lembrar Nosso Senhor aqui, nessa passagem que eu li, como em outros lugares, dá princípios que o Nosso Senhor... Obrigado, Fred. Nosso Senhor, Ele dá princípios em vez de regras. E incorpora o princípio em uma regra que, porque não pode ser mantida à risca, nos obriga a retornar ao Espírito. Qual é o espírito disso? De com a medida que vocês usam, também será a medida a vocês. Então, nós devemos sempre... Eu acho que a amabilidade significa: eu estou buscando multiplicar a graça. Eu estou buscando multiplicar a graça. O que isso significa? Que a mesma graça que eu recebi, estou dando aos outros, né? E isso significa que eu estou reconhecendo que eles são recipientes da graça de Deus, né? São sua obra. E Paulo aqui, ele coloca alguma coisa tão pequena que eu pensei muitas vezes em pular dessa parte, mas acho que não dá para pular, que ele coloca no meio disso: perto está o Senhor. Assim, parece até em algumas versões, faz parte da próxima fase. Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma. Então, nós temos que de inserir isso em nossa interpretação. Mas eu só queria lembrar rapidinho assim, o contexto. Agora estamos saindo do livro um pouco para lembrar do contexto maior. Que em Mateus, eu acho que eu esqueci de anotar aqui, 24, Jesus fala a respeito disso. E ele fala: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Ele fala que o Senhor está às portas. Ele está perto. O Senhor está perto, vigiem. A gente fala muito sobre isso algumas semanas atrás. E isso me faz lembrar da pergunta do apóstolo Pedro, quando ele fala: o que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Então, se o Senhor está perto, que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? E ele mesmo respondeu: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz. Por ser encontrados por Ele em paz. Então, seja a amabilidade conhecida por todos. Quando Jesus volta, que Ele nos encontra em paz. Gente, vamos confessar agora. Vamos ter um momento de confissão. Se Ele voltasse essa semana, Ele teria encontrado você em paz? Assim, ontem à noite, se Ele tivesse voltado, teria me encontrado em paz? Não, eu estava lutando, mas Ele fala assim, que nós devemos ser encontrados por Ele em paz. Qual é a nossa razão dessa paz? Encontrados por Ele em paz, que
que tipo de pessoas é necessário que sejam em paz. Então, no tempo antes de sua volta, a sua transformação está nos conduzindo a relacionamentos de paz e não de egoísmo. Então, assim chegamos ao momento em que Paulo fala sobre o grande ladrão disso, a ansiedade. Olha comigo de novo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentam seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, vocês lembram aquela explicação que a ansiedade, o que faz com o coração, que rasga o coração? A palavra aqui é merinão, então significa atraído em direções opostas, dividido em partes, ir aos pedaços, porque é puxado em diferentes direções, como a força exercida pela ansiedade pecaminosa. Então, a nossa experiência na ansiedade é que estamos sendo puxados por vários lados. Eu tenho um amigo que ele tem 2 filhas e eles gostavam de assistir filmes do Disney e toda vez que o filme falava, segue o coração, ele gritava, não segue não, não segue o coração não. Assim, toda vez que elas assistiram, que chato pai, para de falar isso. Assim. Mas o que ele estava dizendo? Não dá, gente, para seguir nossos corações. As nossas próprias emoções nos puxam para diferentes lados. Nosso coração é enganoso, né? Então, se você está prestando atenção ao mundo, às expectativas do seu amigo, às pressões de subir, às emoções, por isso Dallas Willard falou, o nosso destino é preocupação. Assim, qual é aquela ditada, assim, a definição de insanidade é você esperar outro resultado fazendo a mesma coisa de sempre. Então, você repetir a mesma coisa tantas vezes e esperar algo novo. Eu vi um vídeo essa semana que, sabe o pote que segura a bola de tênis? Não sei como que chama. O menininho estava com isso debaixo do braço e estava tentando catar as bolas, né? Então, ele colocava, fazia assim para pegar a bola e a outra bola caía, né? Então, ele colocava de novo. Então, a gente acha que vamos ter outros resultados repetindo a mesma coisa de seguir o coração. Não, sempre seguir o coração leva à ansiedade. Então, o Paulo está dizendo, tem outro caminho. Não sei se vocês estão percebendo aqui, mas eu estou tendo que virar a página toda vez. Eu não sei como, mas eu troquei toda a página quando eu grampeei aqui. Que ansiedade. Então ele fala aqui que é interessante, que olha a ideia de ansiedade em comparação com paz. Eu não inventei isso. A definição em grego, Paulo bem sabia, a palavra erene, que significa unir, amarrar em um todo, totalidade, ou seja, quando todas as partes essenciais estão unidas. Então, você pensa, o que é o significado de ansiedade? É puxar, é rasgar o coração, é dividir. E o sentido de paz é unir todas as partes. O que eu achei interessante é o sentido da palavra não é simplesmente união, harmonia. Veja a diferença. O sentido é de você unir as partes. Então, realmente são partes e agora a paz faz o quê? Amarra as partes. Então, é uma volta à harmonia. Então, a gente pode pensar sobre conflito. Paz é você unir as partes, conectar as partes. Sobre nosso coração é você unir as partes. Então, Deus, a obra que Ele faz, Ele não nega
a ansiedade, o pecado, ele transforma a ansiedade. Então, isso é essencial para nosso entendimento aqui. Então, a liberdade da ansiedade e preocupação forma a base da alegria. Como é bom resolver um conflito. Que alegria. Como é bom Davi, e depois Paulo repetiu, ser perdoado. Como é bom, o pastor Tim Keller disse, de ser totalmente conhecido e mesmo assim amado. Não é suficiente ser amado e a pessoa não te conhecer. E é péssimo a pessoa te conhecer e não te amar. Como é bom ser conhecido totalmente e ser amado. Então, isso é a obra que está acontecendo em nós. Então, nós, como seus filhos, amigos e aqueles que são amados, somos convidados a conversar com o Pai e expressar nossas preocupações a Ele. Não apenas conversar com Ele como um conselheiro, né? Quando a gente chega a conversar com um conselheiro, ele não faz parte do nosso dia a dia. Ele não está andando conosco, ajudando a mudar as coisas, mas Deus está conosco. Né? Ele não está apenas dando conselho, Ele está ativo, Vamos pular dessa parte. Então, nós somos convidados a pedir-lhe por nossas necessidades e cooperar na transformação. De novo, o Alexander McLaren, se um homem não ora sobre tudo, ele se preocupará com a maioria das coisas. Se ele orar sobre tudo, ele não ficará perturbado além do que é bom para ele, sobre qualquer coisa. Então, há essas alternativas e temos que decidir qual das duas vamos escolher. O coração nunca está vazio. Se não estiver cheio de Deus, estará cheio do mundo e das preocupações mundanas. Então, nós temos as opções. Eu não consegui achar, mas outro autor que disse: a nossa tendência é chorar, mas chorar com o amigo, ou gritar contra o mundo, em vez de ir e chorar com o Pai. Né? E nosso coração sempre está cheio, então nós podemos levar o conteúdo para Deus ou para assim, preocupação. Mas como essa paz guardará o coração e a mente? Oração e confiança, como eu disse antes, por si só não são adequadas para nos trazer alegria. É o resultado de uma forma de pensar e viver conscientemente escolhida. Então vamos ver isso em versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Olha aqui, lembra, estamos vendo o contexto imediato. Ele não apenas fala, leva os seus pedidos a Deus. Ele também fala, você tem que ter um domínio próprio sobre a sua mente. Você precisa buscar um controle de que entra na sua mente. E além disso, pensa sobre essas coisas para que você pratica essas coisas. Então, a paz vem com isso também como parte de todo. A alegria vem com isso, né? E o Richard Foster, de novo, ele escreve assim: devemos mais uma vez enfatizar que os hábitos de pensamento enraizados que são formados se conformarão à ordem da coisa estudada. O que estudamos determina o tipo de hábitos que são formados. Por isso, Paulo nos exorta a nos concentrarmos em coisas que são verdadeiras, honrosas, justas, puras, amáveis e graciosas. Então, nós devemos nos dedicar ao estudo da palavra, a pensar sobre o que é verdadeiro, e assim, com a intenção de praticar essas coisas, não somente conhecer, mas pôr em prática. Então, nós devemos
exercer um controle rígido sobre aquela parte de nossas vidas que muitos de nós nunca pensam em controlar. Alguns de nós, nós agimos como se fosse incontrolável. O que vem à minha mente, como que eu vou mudar disso, né? De novo, McLaren, ele cita Provérbios 25 a 28. Aquele que não tem domínio sobre seu próprio espírito é como uma cidade derrubada, sem muralhas. Né? Qualquer um pode entrar e qualquer um pode sair. Qualquer pensamento pode vir, qualquer um pode sair, porque eu não estou exercendo nada de controle. Tenho certeza de que entre nós há muitos que nunca perceberam quão responsáveis são pelo fluxo das ondas desse grande rio, McLaren escreve, que sempre vem das profundezas de seu ser, e nunca perguntaram se a corrente está trazendo areia ou ouro. A gente visitou uma mina, uma antiga mina de ouro, semana passada, e eles estavam falando como a corrente trazia a água e, né, os mineradores, eles ficavam lá com a bacia e pegavam tudo que a areia, né, chegava e balançava assim. E ele falou que ao girar assim, as coisas mais leves subiram, né? Então eles estavam fazendo um controle para ver o que estava passando, se era ouro ou não. E será que a gente pratica a mesma peneiração com nossos pensamentos? Será que a gente pensa antes de compartilhar alguma coisa, antes de falar alguma coisa? Será que isso é a verdade? Será que eu devo falar isso? Ou até pensar isso? Quantas vezes a gente cai em críticas do nosso próximo, que são até injustas, porque simplesmente repetimos aquilo que ouvimos? Ou quantas vezes a gente passa a acreditar numa mentira porque encaixou bem com o que a gente estava sentindo? Quantas emoções a gente só busca comprovação daquilo, e a gente, sem considerar com a verdade, a gente deixa essa informação entrar. Eu era bibliotecário, né, antes de voltar a ser missionário aqui, e eu dava aula para estudantes sobre como ter um senso crítico à informação, porque nós somos bombardeados de informação. A gente tem informação de tudo. A gente não precisa esperar 3 segundos para encontrar qualquer informação. Mas a gente não tem um senso crítico. Está sendo perdido. A gente não faz avaliação. Quem é essa pessoa que está me falando isso? Só porque encaixa com o que eu penso, eu vou aceitar como verdade? Então nós temos que ter esse controle. O McLaren, ele fala, coloque um guarda na porta, como fazem alguns países continentais, e não deixe entrar nenhum vagabundo que não possa mostrar seu passaporte e um atestado de saúde claro. Agora, essa é uma lição que alguns de vocês precisam muito. Escolha o que terá para te fazer companhia. Os nossos pensamentos nos fazem companhia. Então, o que a gente permite a ficar lá é o que acaba tornando a verdade para nós, né? O Martin Lutero, ele falava que os pássaros podem passar por cima da sua cabeça, mas não deixam os passarinhos fazer um ninho na sua cabeça, né? A gente não pode controlar tudo que chega até nós, até o que nossa mente traz, o coração, mas não deixa que faça um ninho em nossa cabeça, em nossa mente. Então, cedo ou tarde, o que foi a tendência da vida de um homem se manifesta. Às vezes irrompe e outras vezes escorre em suas ações. E assim como o trovão, McLaren escreve, segue o rápido passo do relâmpago. Meus atos são nada mais, nada menos que o eco e o retumbante
de meus pensamentos. Então, a coisa importante lembrar que tudo que Paulo descreveu aqui, o que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, for de boa fama, tudo isso incorpora numa pessoa. Tudo que foi escrito aqui incorpora numa pessoa. A gente pode, ao passar tempo com nosso Salvador, pensar tudo sobre isso. Ao comparar as coisas com nosso Senhor, a gente faz uma penetração dos pensamentos. Se nós ligarmos a Ele pela fé e pelo amor, e o trouxermos para nossos corações e mente, e permanecermos nele, todas elas estarão reunidas nesse único, que é Jesus. Então, resumindo aqui, cuide seus pensamentos. O que entra, lute contra o fluxo, substitui os pensamentos. Faça um tempo de estudo. Estuda sobre onde você precisa ser transformada, né? E pratica o que é verdadeiro. O que ocupa nossos pensamentos se manifestará em ação. Contemple o que é bom, o que faz bem. Pense como pôr em prática. Pense como ser moderado. Pense em o que te traz alegria. Intenciona viver essas coisas. O Dallas Willard, ele fala que os discípulos de Cristo não precisavam de papel e caneta. Não andavam, talvez, necessitando anotar as coisas ou voltando, pensando assim, o que ele falou? Eu não consigo. Assim, qual era o exemplo? Porque tudo que Jesus falou era para colocar em prática. Era para transformar as nossas vidas. Eles buscavam imediatamente colocar em prática o que ele disse. Então, por isso, lembravam o que ele falava. Então, não é somente conhecimento, é prática. E isso me lembra, eu acho que eu estou repetindo muita coisa durante a série, mas Hebreus 12, a gente não pode esquecer disso novamente. Pensa, vocês que são pais, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, nós vivemos ainda no mundo, ainda somos pecadores, temos nossas aflições. Nesse contexto, Deus traz a disciplina. Nós nos buscamos ser treinados pela disciplina de Deus, e isso traz fruto de paz em nossas vidas, né? E então, alegria e moderação e paz são os frutos do processo de Deus e seus avanços na sua obra de transformação, ligando as partes da sua vida, fazendo algo novo, transformando você na imagem do seu Filho. Então, a gente não deve mais seguir o hashtag da trauma, encher nossas cabeças de razões de estar ansiosos, ou pensando que é isso mesmo, eu sou ansioso, sempre serei, né? Nós devemos escolher o que terá para te fazer companhia. O McLaren, ele contou um caso de um dos santos, assim, que ele era preso, e ele, não sei como, mas ele adquiriu tinta, e ele pintou todas as paredes da sua célula de visões de anjos do céu, assim, ele encheu a célula dele. Então, escolha o que terá para te fazer companhia. Pensa sobre, eu recentemente não tive opções, tive que visitar o banheiro lá na faculdade, na Federal. Entrei lá, o que tem nas paredes? Não são anjos. Nenhum anjo passou lá, né? Então, escolha o que terá para te fazer companhia. O que está ocupando as paredes da sua mente. Faça
uma renovação, gente, para a sua mente. Escolha um amigo que traz verdade para vocês. Passa tempo diário na palavra de Deus, né? Dedica-se à oração em vez de só repetir: eu tenho muito motivo de estar ansioso. Eu vou viajar amanhã. A Lucy está formando. A gente vai lá para a formatura dela. Mas o voo, gente, assim, internacional, sempre a gente acha razão de preocupar, né? Então eu posso só fixar a mente nisso. A gente pensou nisso, a gente tem nisso, assim. E eu tenho feito, mas eu quero tomar cuidado. Eu quero ouvir de vocês, ser lembrado da verdade. Então, em vez de pedir algo ao mundo, peça a Deus. Em vez de encher sua mente com o que o mundo deseja e exalta, treine sua mente para pensar no que realmente vale a pena. Em vez de correr por aí com medo, confia no Senhor e tome medidas para obedecê-lo. Né? Isso é a mensagem para nós. Vamos orar. Deus Pai, obrigado por sua palavra. Deus, queremos confiar na verdadeira transformação, Deus, que o Senhor está agindo em nós. E oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.